Ok. Muito bom dia a todos. Obrigada por se terem inscrito no nosso webinar da Explore em parceria com a SAS. Portanto, vamos apresentar a solução de recursos humanos da SAS. Connosco está a Joana Martins, que Bom dia. representa a SAS neste caso. Portanto, temos aqui previsto em agenda o José Pinto, que é o nosso diretor comercial, irá fazer uma breve apresentação da Explore. Depois a Joana fará aqui um breve resumo da solução e também portanto, a demonstração da solução da SAS. Guardamos depois para o final. No fim, portanto, poderão enviar as vossas perguntas e respostas pelo chat, que nós depois respondemos por e-mail, ou diretamente para o e-mail da Joana ou do José Pinto. Ok? Obrigada. Passo então a palavra ao José. Obrigado, Patrícia. Bom dia a todos. Eu se calhar não vou perder muito tempo com a apresentação da Explore, porque parece-me que as pessoas que estão aqui nesta audiência já conhecem razoavelmente bem a Explore e também já me conhecem. De qualquer das formas, aproveito só para dar aqui um bocadinho de contexto adicional sobre a solução do SAS HR. Portanto, para quem eventualmente possa não saber, portanto, a Explore hoje está dividida em três grandes áreas de negócio. A área de Business Applications, porque basicamente a área de negócio onde está inserido o SAS HR. Temos também a área de infraestruturas e cybersecurity e temos a área do ESG na área da sustentabilidade. Portanto, conforme vocês sabem, portanto, a SAS durante algum tempo focou-se muito em soluções exclusivamente de payroll, portanto, desde que abandonou o SAS People, portanto, focou-se no fornecimento de soluções de payroll localizadas, portanto, para a área de processamento salarial, mas muito focadas no mercado nacional, e entretanto abriu aqui o leque para termos uma solução complementar, que obviamente complementa aquilo que é a solução de gestão de processamento salarial das empresas com o SAS HR, uma solução bastante abrangente, bastante completa para gerir todo o capital humano. Portanto, a ideia deste webinar de hoje é efetivamente, aqui com a presença da Joana, dar-vos a conhecer um bocadinho melhor aquilo que o SAS HR traz para cima da mesa, quais são as potencialidades da ferramenta, e explicar um bocadinho de que forma é que, não só complementando a parte do payroll, mas também aquilo que é o ERP, de que forma é que esta solução pode ajudar as organizações a fazer toda a sua gestão do capital humano. Está bem? Portanto, dito isto, se calhar passava então a palavra à Joana. Joana, por favor, o palco é teu. Obrigado. Obrigada. Então, bom dia, obrigada a todos e agradecer à Explore também pelo convite de podermos comunicar com os seus clientes. Então, a solução SAS HR é uma solução tudo em um para a gestão de capital humano. Portanto, aqui o objetivo é complementarmos também as nossas soluções de payroll, como já foi aqui mencionado anteriormente pelo José, e, portanto, centralizarmos toda a informação que diz respeito aos nossos recursos humanos, às nossas pessoas, num único local. Portanto, digitalizarmos toda a informação dos nossos funcionários num único local. Posto isto, e como o tempo vai ser curtinho, eu vou avançar já aqui para um breve resumo do que é que se trata o SAS HR. Então, o SAS HR é uma solução modular que é construída de acordo com aquilo que são as necessidades da empresa, portanto, de acordo com aquilo, portanto, rompe aqui com um bocadinho com os produtos mais tradicionais de SAS 100C e SAS 50C salários, portanto, tem aqui um formato diferente a nível de construção do próprio produto, mais semelhante, se calhar, com o produto X3, porque é um produto 100% cloud, portanto, está acessível a partir de qualquer local, e a partir de qualquer plataforma, seja web, seja iOS ou Android, para que o cliente possa utilizar e o próprio funcionário tenha acesso ao seu portal de funcionário a partir de qualquer local. Apresenta aqui um modelo flexível de subscrição e faturação mensal que depois poderá ser gerido diretamente pelo próprio cliente. Não tem qualquer investimento inicial em termos de produto SaaS, portanto o investimento que o cliente poderá ter que fazer terá que ver com a configuração e implementação que nós deixamos ao cargo então do parceiro. Sendo um software cloud, vai receber as atualizações automáticas, portanto sem ter necessidade aqui de uma intervenção técnica, e não tem aqui nenhum custo de infraestrutura associado, portanto não é necessário que o cliente disponibilize qualquer infraestrutura para poder alojar o produto. Nós disponibilizamos um período experimental de 30 dias, para que o cliente possa testar o produto, colocar as suas dúvidas
e avance para a subscrição do produto sem qualquer dúvida. E aqui onde vocês veem relatórios e análise tem que ver com dotarmos a aplicação de informação, portanto, à medida que vamos carregando informação na aplicação sobre os nossos funcionários, vamos depois poder extrair relatórios que vão desde o momento do recrutamento até ao momento do offboarding do funcionário, onde vamos poder tirar relatórios das assiduidades, das formações, da avaliação de desempenho, etc. Portanto, podemos tirar aqui uma série de relatórios que quanto mais utilizarmos a aplicação, logicamente mais informação poderemos extrair. Agora, eu vou começar aqui um bocadinho pelo fim, porque acho que compreender de que forma é que o produto está montado ajuda depois a fazerem a associação dentro da própria aplicação. Portanto, como podem ver aqui, os dois primeiros retângulos que têm a mesma cor dizem respeito ao módulo base da aplicação, ou seja, rompendo então com aquilo que são as nossas soluções tradicionais, o SAS HR tem um custo por funcionário, portanto não existe um custo associado à própria aplicação, portanto qualquer valor que esteja aqui apresentado terá sempre um custo associado ao número de funcionários que temos ativos na aplicação. Isto quer dizer que então o RH de base e a gestão das ausências compõem um módulo base obrigatório. Portanto, e aqui já temos uma série de funcionalidades, mais de 50% das funcionalidades da aplicação estão concentradas neste módulo base. Portanto, toda a informação que diz respeito ao funcionário, documentos, organigrama da empresa, comunicação, anúncios da empresa, ou seja, comunicação com os funcionários, a gestão das ausências, está já incluída então neste módulo base. Depois temos aqui os outros módulos restantes, a avaliação de desempenho, os turnos ou as escalas, as folhas de horas e o relógio de ponto, as despesas e o modo de recrutamento. Os agendamentos de turnos, as folhas de horas e as despesas são módulos que nós vamos ativar consoante aquilo que é a necessidade do cliente, ou seja, são módulos opcionais e apenas serão atribuídos aos funcionários que façam sentido, ou seja, no caso do módulo das despesas, por exemplo, eu posso ter 50 funcionários, mas só 5 deles é que têm autorização para fazer a apresentação de despesas pela empresa, portanto, só nesses 5 funcionários é que nós vamos atribuir o módulo de despesas. O módulo de avaliação de desempenho é o único módulo dos módulos adicionais ou opcionais que, quando ativamos, temos obrigatoriamente que ativar para todos os funcionários, porque a avaliação de desempenho pressupõe o feedback, o envolvimento de toda a empresa, e nos feedbacks 360 é suposto que haja aqui uma avaliação, seja dos pares, seja dos responsáveis diretos, como também as pessoas que estão sob a alçada daquele funcionário, e portanto tem que haver aqui um envolvimento de todos os elementos da empresa para a avaliação de desempenho, e então é obrigatório, quando eu ativo o módulo de avaliação de desempenho, estar disponível para todos os funcionários. O módulo de recrutamento está aqui à parte porque é o único que não tem não é um módulo que esteja atribuído ao funcionário, portanto, porque estamos aqui a tratar dos processos de candidatura e publicação de anúncios de emprego, portanto, não tem uma ligação direta com o funcionário, e aqui este módulo tem um custo à parte independente, portanto, é por empresa e não por funcionário. É o único módulo que sai desta regra. Posto isto, eu vou avançar então para a partilha da aplicação. E penso que neste momento já estarão todos a ver. Ainda não, Joana. Ok, agora é que acho que sim. 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 Então, aqui temos aqui a página de entrada do meu ambiente demo, que é o Overlook Hotel e Resorts. É o acesso via web e, como podem ver, temos aqui um acesso personalizado onde podemos colocar o nome da empresa e o logotipo da empresa. Este acesso só é possível personalizarmos no acesso via web. No acesso através da aplicação tem que ser o ícone da aplicação da SAS, não podemos alterar. Tem a autenticação de 2 fatores, podemos fazer a ativação da autenticação de 2 fatores, que é o que está neste momento a acontecer. Não é obrigatório, é opcional também.
e neste momento então eu estou dentro da aplicação SAGE-HR. Para simplificar aqui e compreenderem melhor o que é que vamos ver nesta demonstração, dentro da aplicação SAGE-HR eu tenho o perfil de funcionária, tenho o perfil de chefe de equipa e tenho o perfil de administradora. Portanto, esta visão que nós estamos aqui a ver está disponível para todos os funcionários, que é o diretório da empresa. Portanto, quando entra dentro da aplicação tem acesso ao diretório da empresa. No caso de ser um funcionário, vai apenas conseguir ver estes cartões e não ver mais informação. No caso de ser um administrador, clicando em cima de um destes cartõezinhos, vai conseguir entrar na ficha do funcionário e aceder logo à informação do funcionário. Se clicarmos aqui em cima do painel de controlo, vamos aceder ao dashboard inicial. Antes disso, este painel aqui do lado esquerdo, este painel de navegação do lado esquerdo, tem as diversas funcionalidades que compõem a aplicação e, portanto, vão estar disponíveis consoante os módulos que eu tiver subscrito. Neste momento estão todas as opções disponíveis. Portanto, se eu não tiver as folhas de horas, não vai aparecer esta opção das folhas de horas. Se eu não tiver o módulo de desempenho, não me vai aparecer aqui a parte das avaliações, dos objetivos de desempenho e por aí fora. Portanto, estarão aqui disponíveis as funcionalidades que estiverem associadas aos módulos que tiverem sido subscritos. O dashboard inicial pode ser aqui personalizado, portanto, este é o dashboard que eu tenho aqui personalizado para a minha vista. Se eu decidir mudar, não vai impactar com aquilo que outro funcionário tenha definido para a sua vista inicial. Eu tenho definido que quero que se veja aqui, em primeiro lugar, as minhas tarefas. Portanto, aquilo que o SAGE-HR define como tarefas que estão por cumprir dentro da aplicação. Tenho as minhas próximas ausências agendadas, as que estão a aguardar aprovação e as que já estão aceitas, já estão aprovadas, e tenho aqui uma vista rápida do calendário da minha equipa. Okay? Tudo aquilo que nós estamos a ver aqui no dashboard inicial pode ser visto com mais detalhe nos diversos separadores que temos aqui disponíveis. Depois do lado direito, se eu tiver então as folhas de horas ativas com o relógio de ponta ativado também, eu vou ter aqui a possibilidade de fazer o registro de entrada e saída, que é tão simples quanto clicar aqui no botão e a partir deste momento fiz o clock-in e está a começar a ser registado o meu tempo de trabalho de hoje. Depois tem aqui os aniversários, se tiver alguém fora do escritório hoje vai-me aparecer aqui também. Tenho os funcionários que estão sob a minha responsabilidade e o meu saldo ainda disponível das várias políticas de ausências definidas pela empresa. Então, este então é o painel que estará disponível para todos os funcionários. Se eu for um administrador, clicando aqui em cima do meu nome, eu vou ter aqui um segundo painel das definições, que é onde eu vou poder então configurar todas as funcionalidades da aplicação SAGE-HR. Aqui será o administrador, juntamente com o parceiro, que irão aceder a estas opções para então configurar as várias opções que nós temos disponíveis. No painel de controlo, vou voltar aqui então à parte inicial, eu vou já mostrar como é que se faz no caso de ser um chefe de equipa, como é que faz para fazer uma aprovação de um dia de férias. Portanto, eu tenho aqui este pedido da Ana Martins, que é uma pessoa da minha equipa. Estou a ver aqui da Tânia Dias. A Tânia Dias não é da minha equipa, mas como eu tenho perfil de administradora, estão-me a chegar todas as tarefas, todos os pedidos de aprovação da empresa, mas eu posso dizer que não quero ver, que só quero ver das pessoas que estão na minha equipa. E, portanto, eu posso fazer aceitar, recusar ou então clicar aqui em cima do olho para ver mais informação. Então, consigo ver, clicando no saldo de tempo de ausência para férias, consigo ver quais são os dias que já foram utilizados e os restantes. Aqui neste saldo de restantes não está este pedido feito, portanto só irá descontar daqui a partir do momento em que estão aprovados. Consigo ver também quem é que está ausente da minha equipa no mesmo período, portanto a equipa de vendas, e consigo ver que já tem aqui uma série de férias aprovadas. Se estivessem a aguardar a aprovação, estas pessoas também iriam aparecer aqui à frente. Consigo ver nos detalhes adicionais quem é o responsável direto, neste caso sou eu, e consigo ver quem é que fez o pedido desta ausência, ou seja, se foi a pessoa, se foi o chefe de equipa, ou se foi outra pessoa qualquer em nome daquele funcionário. Isto é muito útil porque quando estamos a justificar, por exemplo, uma falta, conseguimos ver quem é que fez aquela solicitação da ausência, se foi o próprio funcionário, ou se foi, por exemplo, o chefe de equipa. Em termos de informação, eu acho que a informação aqui mais relevante é
quem é que está ausente também da equipa neste mesmo período. Portanto, consigo ver que nesta data já tenho aqui uma série de pessoas da equipa ausentes, portanto não será muito benéfico aprovar estas férias na mesma altura se não terei todas as pessoas da equipa ausentes. Portanto, aquilo que eu vou fazer é recusar este pedido à Ana e posso deixar aqui uma nota porque é que estou a recusar, sugerir alterar a data, sugerir que troque com outro colega e desejar-lhe boa sorte para isso, porque no mês de agosto ninguém gosta de trocar férias. Portanto, vou fazer, neste caso, recusar e ela vai ser notificada de que eu fiz a recusa da sua solicitação. Depois, aqui nas tarefas, não só me vai aparecer questões relacionadas com as ausências, vai-me aparecer também, no caso de eu ter algum documento para rever e aceitar, vai-me aparecer se eu tiver alguma formação aqui por concluir, portanto, todas as tarefas, então, que me foram assignadas e que estão pendentes de conclusão. Avançando, então, aqui para o calendário. Na página inicial vocês puderam ver, ou seja, aqui no dashboard inicial, vou voltar aqui atrás, vocês viram então aqui uma visão curtinha do calendário, onde eu consigo ver apenas as próximas 2 semanas referentes à minha equipa. Se eu for então um administrador da aplicação, a pessoa responsável pelos recursos humanos, eu vou conseguir ter acesso e visualizar o calendário de uma forma estendida para todos os funcionários da minha empresa, ou então apenas das equipas que eu giro. E consigo aqui viajar no tempo, andando 4 semanas para trás ou 4 semanas para a frente e ver o que é que eu tenho aqui de previsão da ausência já na equipa, em todos os funcionários da minha empresa. Eu vou avançar, por exemplo, aqui para o mês de agosto, onde conseguem ver então a quantidade de pessoas que já têm aqui férias aprovadas nesta altura. E se formos aqui abaixo, vamos conseguir ver a legenda das várias políticas de ausências que estão definidas. Ok? Portanto, todas estas cores terão aqui um significado que podemos acompanhar com a legenda e desta forma conseguimos ter aqui uma visualização das ausências programadas futuras ou também podemos avançar para períodos anteriores. Na opção dos anúncios, esta opção aqui nós podemos comunicar com a nossa empresa, portanto, seja uma newsletter que eu tenha programada, posso publicá-la aqui na parte dos anúncios. Isto funciona quase como uma intranet ou uma rede social, se assim quiserem interpretar, interna da empresa. Eu posso comunicar uma aquisição que a empresa fez, o lançamento de um novo produto, quero promover uma semana de bem-estar, quero promover uma atividade qualquer com os filhos, eu posso utilizar esta via para comunicar com os meus funcionários e todos estes anúncios podem ser também enviados via e-mail, ou seja, quando eu vou publicar um anúncio, eu tenho a opção também de enviar esta informação por e-mail para os meus funcionários e não só publicar aqui. Quem publica e quem pode ver o anúncio é definido pela empresa, ou seja, eu posso definir apenas que só 2 ou 3 pessoas é que podem criar anúncios da empresa e depois também, quando estou a criar este anúncio, também posso definir qual é o público-alvo, se quero todos, se quero só uma equipa, se quero apenas uma pessoa e vou definir o público-alvo então quando crio este anúncio. Nas folhas de horas, as folhas de horas servem então para fazermos então aqui o registro do ponto, explicando isto de uma forma mais simples. A opção que nós temos aqui dentro da aplicação, independentemente de qual é a solução que o cliente tem atualmente para fazer o registro de ponto, é idêntico a uma solução tradicional. Ou seja, aqui dentro da aplicação eu tenho 2 vertentes, a vertente do livro de ponto, digital, ou seja, eu posso definir que o funcionário chega aqui e preenche manualmente a hora que entrou, a hora que saiu e faz o envio para a aprovação da sua folha de horas, ou posso então utilizar o relógio de ponto, que já me viram utilizar na página, no dashboard inicial, que também pode ser aplicado no telemóvel. Quando eu estou a utilizar, também pode ser utilizado através do telemóvel e até de uma forma mais simples. Quando eu estou a utilizar o telemóvel para fazer o registro de ponto, eu posso adicionar também aqui a geolocalização para fazer esse controlo do registro de ponto, está bem? As horas que aparecem aqui podem ser
definidas através de um horário padrão, ou seja, a Joana tem sempre um horário das 9 às 18 e, portanto, aqui na folha de horas vai sempre aparecer este horário padrão. Se for uma pessoa que trabalhe com escalas, nós podemos, as folhas de horas podem importar automaticamente o horário das escalas para as folhas de horas e, portanto, a pessoa só tem que chegar aqui também e fazer submeter. A possibilidade de editar ou não o que está aqui pré-carregado é a empresa que vai definir, ou seja, eu posso permitir que a pessoa consiga editar estes campos e, portanto, aqui eu posso alterar e dizer que neste dia não entrei às 9, mas entrei às 10 e saí às 19. E consigo então editar este campo e alterar o meu horário de trabalho. Se a empresa definir que não é possível editar, nós não vamos conseguir mexer nestes campos e alterá-los. Nos turnos de trabalho, os turnos de trabalho são criados previamente, portanto, nós temos que criar os diversos turnos que existem dentro da empresa, se existem turnos para cada uma das localizações da empresa, tentamos criar todos esses turnos e depois a primeira fase é sempre atribuirmos então aqui o turno que já está pré-preenchido e depois fazer publicar os turnos. Podemos colocar a opção de troca de turnos, ou seja, o funcionário poder solicitar uma troca de turnos com outro colega. Podemos replicar estes turnos para as semanas seguintes, de uma forma linear ou de uma forma intercalada. O período aqui de repetição de um turno são sempre períodos de uma semana, de 7 dias, e depois eu posso então automatizá-los, copiá-los para a frente. Todas as aprovações de turnos, folhas de horas, ausências, existem vários níveis de aprovação, são também definidos pelo cliente. Ou seja, eu posso ter, existe aqui uma opção nas definições, vou dar aqui o exemplo no caso das ausências. Quando um funcionário solicita uma ausência, eu tenho aqui definido quem são as pessoas, temos aqui 4 níveis de aprovação, eu tenho aqui definido quem são as pessoas responsáveis pela aprovação de uma ausência. No caso, eu posso ter o administrador, que será eventualmente a pessoa dos recursos humanos, tenho o responsável direto, que será o chefe direto desta pessoa, posso atribuir um gestor de equipa, e ainda posso atribuir um responsável individual pela aprovação, que funcionará aqui basicamente como uma redundância no caso destes 3 aprovadores, por exemplo, estarem ausentes, haver aqui uma 4ª pessoa que seja responsável pela aprovação daquela ausência daquele funcionário. Portanto, isto é válido tanto para as ausências, quanto para as folhas de horas, quanto para os turnos. A funcionalidade dos projetos está também inserida aqui nas folhas de horas. É uma funcionalidade muito específica para algumas áreas de negócio, nomeadamente a área da construção, onde nós temos aqui um budget, um orçamento associado a uma determinada obra, e aqui então o funcionário não fará o seu registro de folhas de horas na folha de horas normal, porque normalmente estamos a falar sempre de avanças ou pessoas subcontratadas e, portanto, haverá aqui uma outra opção onde o funcionário irá registar. Desculpa que eu estou aqui numa guerra com o painel do Zoom. Aí terei que ir ao meu perfil, no caso de eu ser um funcionário que esteja abrangido por algum projeto. E então terei que registar as minhas horas de uma forma diferente. Daqui teria que ter já o mês de junho aberto. Eu estou associada, sou subcontratada pela empresa e tenho X horas associadas a cada uma das obras onde eu estou a intervir e terei que então fazer aqui o registro, por exemplo, na obra de Lisboa. Eu hoje entrei às 10 e saí às 12 e, portanto, vai-me contabilizar, peço desculpa, segunda-feira, às 10. Peço desculpa, aqui eu tenho que contabilizar 2 horas, por exemplo, estive 2 horas na obra de Lisboa e estive 4 horas na obra de Lisboa na terça-feira e depois no dia de hoje irei registar as horas que estive a trabalhar na obra de Lisboa.
Depois de registado, eu posso fazer a submissão e irá então para a aprovação da pessoa, por exemplo, que ficará responsável por gerir as horas atribuídas aos projetos. Aqui, estas opções todas que vemos por aqui fora, até aos inquéritos, dizem respeito à avaliação de desempenho. Não teremos tempo hoje de ver com muito detalhe, não teremos de todo tempo para ver aqui a avaliação de desempenho. Queria só deixar a nota que eu valorizo bastante aqui a parte das competências na avaliação de desempenho, onde nós podemos ir quando o funcionário é admitido na empresa, devemos logo inserir as competências de cada um dos funcionários para, por exemplo, nos facilitar a vida quando necessitamos de pesquisar uma determinada competência, por exemplo, linguística. Eu preciso de alguém que saiba falar alemão e eu consigo rapidamente tirar um report se eu tiver registadas as competências dos meus funcionários, nomeadamente as competências linguísticas, eu vou rapidamente conseguir filtrar e ver quem é dos meus funcionários a pessoa com capacidade, por exemplo, de falar alemão. No caso, por exemplo, dos inquéritos, os inquéritos são uma ferramenta, eu acho, bastante poderosa aqui na comunicação com os funcionários. Nós podemos criar inquéritos personalizados, inquéritos de envolvimento e inquéritos de opinião. Os inquéritos que são dirigidos única e exclusivamente aos vossos recursos humanos e são inquéritos anónimos. Vou só dar aqui, mostrar-vos de que forma é que o inquérito aparecerá. Este ainda não está traduzido, mas podemos criar um inquérito de satisfação em que definimos qual é o ranking que queremos colocar para a questão, se queremos uma escala de 0 a 10, queremos agree, concordo, não concordo, não tenho opinião. Portanto, podemos definir de que forma é que queremos que a questão seja colocada. Podemos também definir aqui uma obrigatoriedade que, se o funcionário colocar uma valorização, por exemplo, inferior a 5, terá que deixar obrigatoriamente o comentário para avançar para o próximo. E eu considero que estes inquéritos, sendo feitos com uma periodicidade de 6 meses, conseguem dar dados à empresa que muitas vezes justificam o turnover, justificam algum grau de insatisfação que esteja instaurado e que muitas vezes não é claro para os superiores porque é que existe uma determinada insatisfação, e é muito útil para conseguirmos então obter um feedback rápido e conseguirmos resolver. Às vezes são pequenos ajustes que a empresa pode fazer no sentido de resolver rapidamente uma determinada questão e elevar o grau de satisfação dos funcionários. Aqui o separador da empresa tem aqui a imagem inicial que vos é familiar, que foi a imagem quando entramos na aplicação que apareceu logo, o diretório da empresa. Portanto, como já referi, então aqui temos os cartõezinhos com a identificação, a função, o nome e a função dos funcionários. Temos aqui a visão através do organigrama, onde podemos ir desdobrando e vendo de que forma é que está organizada a equipa. E aqui, este organigrama tem aqui uma vantagem, que é eu posso rapidamente pegar num funcionário que, por exemplo, vai mudar de função, vai mudar de equipa, arrastá-lo para a equipa para onde ele vai ser, então, incluído. E aquilo que aconteceu é que os dados deste funcionário vão manter-se, ou seja, os dados pessoais deste funcionário vão manter-se, mas a organização ou a sua estrutura hierárquica é automaticamente alterada quando eu faço este movimento, ou seja, não vou ter que chegar à ficha do funcionário e dizer que a partir de agora é a Joana que é responsável por este funcionário, que responde, que é a Joana a pessoa que vai fazer a aprovação das ausências. Portanto, aquilo que está definido como regra para as pessoas que estão a trabalhar na equipa da Joana será também aplicado a este funcionário que eu alterei então agora de equipa. Vou devolvê-lo aqui à equipa, faço guardar e então estas alterações serão guardadas. Eu posso fazê-lo isto aqui ou, através do organigrama, mas também posso fazer aqui na visualização de equipas, também consigo então pegar no cartãozinho do funcionário e movê-lo de equipa e então a regra será a mesma, vou manter os dados pessoais, vão ser atualizados então aqui os dados relativamente às aprovações e às chefias diretas. Na opção de documentos,
Portanto, aqui é onde nós queremos que a informação do funcionário a nível de documentação esteja centralizada. E eu, clicando na opção de documentos e tendo visão de administrador, eu vou conseguir ver os documentos de toda a minha empresa e também consigo extrair um relatório destes documentos. Sendo funcionário, e aqui para vos mostrar como é que o funcionário vê, eu tenho que ir ao meu perfil. Nos documentos, vou ver apenas aqueles documentos que me foram assignados a mim. Portanto, houve um documento que me foi enviado para assinar, esse documento vai estar aqui na minha ficha de funcionário, nos meus documentos. Eu submeti uma despesa e a fotografia que eu tirei do talão ou da fatura daquela despesa vai ficar aqui organizada também no meu separador de despesas. Sendo então administrador e clicando na parte dos documentos aqui no painel do lado esquerdo, eu vou conseguir então ter acesso a toda a informação de todos os documentos dos meus funcionários. Na opção dos relatórios, temos então disponíveis uma série de relatórios, seja de informação de funcionários, seja da avaliação de desempenho, seja relatórios das ausências, dados do funcionário, onboarding, turnos de trabalho, folhas de horas, despesas e os registros de acesso. Aqui nos registros de acesso vocês conseguem ver rapidamente quem é que acedeu à aplicação nas últimas 24 horas, qual é a percentagem de utilização da aplicação e quais dos meus funcionários nunca acederam à aplicação. E se nunca acederam à aplicação, pode ter existido aqui algum erro no envio da informação sobre o registro deste funcionário. Podemos aqui fazer então reenviar um e-mail de boas-vindas para dar a conhecer ao funcionário a aplicação e fazer a utilização da aplicação. O modo de recrutamento, então, é um módulo também à parte. Não teremos tempo hoje aqui de entrar com detalhe no modo de recrutamento. Explicar-vos apenas que o modo de recrutamento, então, funciona como um portal para publicarmos, então, as candidaturas, onde podemos incluir dentro, por exemplo, do vosso site, este portal de candidaturas, que depois é onde serão publicados os anúncios das diversas candidaturas que a empresa queira publicar, e depois aquilo que vamos fazer é o funcionário vai registar a sua candidatura e vai ser encaminhada, então toda a informação vai ser encaminhada diretamente aqui para o SAGHR, onde eu depois vou conseguir fazer o acompanhamento das candidaturas dos meus candidatos, não é? Queria só mostrar aqui. Por exemplo, neste anúncio de emprego, nós definimos, existe aqui esta criação deste pipeline de acompanhamento das candidaturas e podemos definir então que sempre que o funcionário transita de um nível deste pipeline para outro nível, recebe uma informação, recebe um e-mail automatizado para acompanhamento da sua candidatura. Aquilo que nós pretendemos também é que os funcionários, isto acontece em várias ocasiões com várias empresas e muitas vezes não é aqui por falta de profissionalismo, é mesmo por falta de organização, que é o funcionário candidatar-se a um determinado anúncio de emprego, responder, enviar o currículo, até é agendada uma entrevista, faz uma primeira entrevista e depois não recebe mais informação sobre a sua candidatura. Mas aquilo que nós queremos também aqui garantir com a utilização do modo de recrutamento é que este funcionário vai sempre sentir acompanhamento no seu processo de candidatura, sem que tenha que haver aqui um processo manual de escrever um e-mail ao funcionário e alertá-lo que vai ser contactado ou que a sua candidatura foi validada, que estamos a analisar e que em breve será contactado para o agendamento de uma entrevista. Nós podemos criar então aqui um automatismo associado a este pipeline, onde quando eu pego no funcionário e movo de um lado para o outro, ele automaticamente recebe um e-mail com o estado da sua candidatura. Agora,
Vou mostrar rapidamente aqui as funções básicas para o funcionário, de que forma é que o funcionário pode, por exemplo, fazer aqui um pedido de uma ausência. Portanto, o pedido das ausências é feito, no meu caso, como sou chefe de equipa, posso fazer um pedido de ausência em meu nome, mas também posso fazer um pedido de ausência em nome de um elemento da minha equipa. No caso, por exemplo, de alguém que hoje não veio trabalhar, enviou-me uma mensagem a alertar que não viria trabalhar porque estava doente, eu devo utilizar logo a aplicação para justificar esta ausência. Ou uma assistência familiar, por exemplo. Posso colocar aqui uma nota. Vou, por exemplo, dizer que foi a Ana Martins. Posso colocar aqui a nota que me ligou a dizer que o filho estava doente. E faço submeter. E, neste momento, este pedido já está aqui. Se tivesse, poderia ter sido a Ana a pedir. Portanto, eu no momento em que recebo uma mensagem da Ana a dizer que não vai poder vir trabalhar porque tem, por exemplo, o filho doente, eu vou questionar a Ana se ela ou pode essa regra estar instituída na empresa, que deve ser o próprio a fazer esse pedido, ou então pode ser o chefe de equipa, uma vez que a pessoa está incapacitada ou não está acessível naquele momento, poder fazer em nome do funcionário, e lá está, esse registro vai ficar aqui na atividade de quem é que fez este pedido. Relativamente aqui à questão das políticas das ausências, é importante referir o seguinte: as políticas de ausências são definidas pelo cliente, não somos nós que definimos quais são as políticas que devem ser implementadas na empresa. O que é que eu quero dizer com isto? O SAGHR é uma aplicação que não tem legislação associada. Esta aplicação é mesmo em Portugal, é mesmo em Espanha, é mesmo no Reino Unido. A única coisa que muda aqui é a língua. Portanto, a língua de sistema que vocês estão a ver aqui é o português, mas cada funcionário dentro da aplicação pode alterar a sua visualização também relativamente à língua que vê. Portanto, isto quer dizer que quando o cliente subscreve a aplicação, vai ter aqui 2 ou 3 ou 4 exemplos de políticas de ausências, mas depois deve inserir as suas políticas de ausências de acordo com aquilo que tem instituído já na sua empresa. O que eu quero dizer com isto é que nós podemos ter várias políticas de ausências definidas, políticas de ausências que vão gerar uma perda de remuneração, que é o caso das férias, que vai haver uma perda de remuneração naquilo que diz respeito, por exemplo, ao subsídio de almoço, a baixa médica, que também vai gerar perda total de remuneração por parte da empresa, mas depois podemos criar aqui uma política de ausências que seja apenas para nós rastrearmos as ausências que nós aceitamos dos nossos funcionários, mas que não vamos descontar. Esta aqui é um exemplo do acompanhamento parental que eu criei aqui na aplicação a pedido de um cliente, numa demonstração, que me dizia: Joana, eu não desconto quando os meus funcionários, por exemplo, vão a uma reunião da escola do filho ou vão acompanhar o filho a uma consulta. Portanto, e aqui criamos especificamente uma política de ausência para eu registar estas ausências, mas depois, quando eu vou enviar esta informação para o processamento dos salários, eu não vou incluir esta política de ausências, porque eu não quero que ela depois vá gerar uma perda de remuneração. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que não é o objetivo nem da SAS, nem do SAGHR, impormos um modus operandi da empresa diferente daquele que já está instituído, a não ser que, claro, seja um objetivo da empresa, a partir de agora eu não desconto e quero passar a descontar. Então, a política de ausência vai ter que ser pensada de acordo com aquilo que é o objetivo final. Se eu não quero alterar nada daquilo que é a minha relação com os meus funcionários e daquilo que é o registro das ausências, eu vou criar as políticas, mas depois vou geri-las de maneira a que se mantenha exatamente da forma que está a ser feito até agora. É importante nós fazermos este registro, porquê? Porque na maioria das vezes as empresas têm uma ideia de que estamos a falar aqui de períodos muito reduzidos ao longo do ano, mas depois todos somados
é interessante tirarmos um relatório ao final de um ano e percebermos, por exemplo, quantas horas de acompanhamento parental é que a empresa cedeu aos seus funcionários. E no caso de chegar à conclusão de que houve aqui, pode ter algum abuso ou que são muitas horas além daquilo que era a expectativa, nós podemos, por exemplo, no ano seguinte, criar aqui um limite de horas por ano eu vou deixar de ter aqui o ilimitado, que é o que está aqui neste momento. Esta política não tem um período máximo atribuído, mas a partir do próximo ano eu posso definir que só dou um dia por ano, ou X horas por ano, ou X dias por ano, aos meus funcionários para esta política de acompanhamento parental. O tratamento se é para acumular, se não é para acumular, é definido sempre que nós criamos uma política. Ou seja, aquilo, há a vertente que é a vertente legal, que é aquilo que está disponível no Código de Trabalho português, depois há as vertentes dos contratos coletivos de trabalho, portanto existem variações naquilo que são os contratos coletivos de trabalho, e depois existe aquilo que é o que a empresa define como as suas próprias regras, que é 22 dias úteis são aquilo que é de lei na generalidade em Portugal, 22 dias úteis de férias, mas, por exemplo, a empresa pode dar mais um dia pelo aniversário ou mais um dia pelo Natal, pode criar uma política de ausência só para essa data específica, por exemplo, o caso do dia de aniversário, porque eu só permito, por exemplo, que essa ausência do dia de aniversário tem que ser utilizada obrigatoriamente no dia de aniversário do funcionário e, portanto, tenho que criar aqui uma política à parte, ou então eu dou 22 mais um, que é o dia de aniversário, mas o funcionário pode utilizar esse dia durante o ano quando quiser. E aí, então, juntamos aos 22 dias que o funcionário já tem por ano. Depois podemos criar também aqui as políticas em termos de licenças de maternidade, licenças de casamento, licença por óbito de familiar direto. Portanto, todas essas políticas deverão estar aqui criadas. Porquê? Porque quando eu tenho aqui uma diferença na folha de horas, no caso, por exemplo, quando estamos aqui a falar, então, de um funcionário que saiu 1h30 mais cedo ou 2 horas mais cedo para acompanhar o filho a uma consulta, essa justificação daquelas 2 horas a menos trabalhadas terá sempre que passar por uma política de ausências, pela aplicação de uma política de ausências. As horas a mais é que eu vou definir, quando há aqui uma diferença de horas para horas a mais trabalhadas, eu vou definir se aquelas horas vão então para remuneração, ou seja, serem pagas como horas extra, ou se eu vou acumular em bolsa de horas e depois permitir que essa bolsa de horas seja descontada noutros dias. Dando o exemplo também do registro de despesas. No caso do registro das despesas, também super simples. Nós podemos fazer o registro de despesas então aqui na aplicação através da web, mas eu acho que no telemóvel é ainda mais simples. Eu vou definir que no dia de ontem eu tive uma despesa de refeição de 30 euros. Vou definir que foi pago com o cartão da empresa para justificar. Alguém adicionou aqui a moeda. E vou fazer, então, adicionar. Neste caso, quando nós criamos as políticas de despesas, nós vamos definir se queremos ou não que seja obrigatório anexar o talão ou a fatura desta despesa. Não é obrigatório deixar a nota de que o registro o facto de nós colocarmos aqui o anexo da fatura não constitui um arquivo digital para efeitos fiscais. Portanto, o funcionário terá sempre que fazer a apresentação dessa despesa, independentemente de a fotografar e de anexar este pedido aqui na aplicação. Por fim, vou mostrar-vos aqui que informação é que temos a nível da ficha do funcionário, portanto, aquilo que o funcionário pode ver e que podemos dar-lhe autorização para editar.
Portanto, aqui na ficha do funcionário nós temos a informação, a função, o e-mail, o telemóvel do trabalho, o telefone de trabalho, a situação contratual, o responsável direto, em que equipa é que está inserido e se já passou por outras equipas, a localização, o grupo de feriados. Aqui também temos que definir se a empresa tiver mais do que uma localização em concelhos diferentes. É importante definirmos os grupos de feriados, porque no caso que estamos a passar agora, não é? A semana passada foi o Santo António em Lisboa e para a semana é o São João no Porto, e desta forma, no meu caso, o dia 24 vai já aparecer como um feriado no meu calendário, porque eu estou na localização do Porto. Grupo de folhas de horas geral, a carta de condução, se estou no período experimental, se pertence a um sindicato ou não, e depois é aqui então nas configurações pessoais que cada funcionário poderá alterar também a sua língua, a língua de utilização da aplicação, que não irá interferir com a língua do sistema, porque é sempre o português. Na informação pessoal, eu vou então ter aqui os dados pessoais, a morada, o estado civil, o país, a nacionalidade, os dados pessoais, e-mail pessoal. E depois existe aqui uma série de campos que estes campos já foram adicionados por nós manualmente. Portanto, nós temos sempre a possibilidade de, em várias opções da aplicação, podermos criar campos personalizáveis, ou seja, existe aqui informação que para mim é crucial monitorizar, por exemplo, a medicina no trabalho. Criamos este campo que o funcionário terá a sua próxima consulta na medicina no trabalho no mês de agosto de 2027. A última foi no mês de maio de 2024, e depois eu consigo criar aqui uma série de automatizações que me alertem, por exemplo, neste caso, para a próxima consulta de medicina no trabalho, quando estivermos próximo desta data. No caso de ter uma empresa que tenha EPIs, portanto, equipamentos, uniformes, etc., nós podemos também criar aqui este campo de maneira a que o funcionário registre o seu tamanho e fique também responsável por atualizar aqui na aplicação sempre que tenha aqui uma alteração em termos de tamanho de uniforme, e rapidamente a pessoa responsável pela aquisição dos uniformes consegue chegar aqui à aplicação e também tirar um relatório do tamanho dos uniformes para fazer a encomenda dos novos uniformes. Nas notas, nesta opção das notas, esta opção é muito útil para o empregador, para a pessoa, para o gestor de recursos humanos, porque aqui nós podemos colocar informação que não será visível ao funcionário. Ou seja, informação relevante, que eu considero que é relevante, mas que não esteja acessível ao funcionário. Por exemplo, a situação está a passar por uma situação de uma doença, de um problema de saúde, ou por um divórcio, teve uma discussão, uma altercação qualquer com um colega da empresa, alguma conduta menos própria. Portanto, eu posso colocar esta informação aqui, registá-la aqui, e estará sempre acessível para eu ter acesso a ela. Existe a possibilidade de nós tornarmos esta informação visível ao funcionário, mas por padrão, como podem ver aqui, ela não está disponível a não ser que haja uma permissão explícita. Portanto, existe aqui não é de fácil acesso a passarmos esta informação a visível ao funcionário, já por uma questão de precaução. Nos documentos já tive a oportunidade de vos mostrar. Portanto, aqui aparecerão apenas os meus documentos, os que me foram enviados ou os que estão associados a mim. Nos ativos e equipamentos, nós podemos então registar todos os equipamentos ou ativos que a empresa atribui aos funcionários: computadores, telemóveis, viaturas ou outro tipo de equipamentos que atribuímos ao funcionário. Esta categorização também é definida pela empresa, tem aqui já uma série de categorias que vêm já pré-carregadas no sistema, mas depois podemos criar também aqui os campos de acordo com aquilo que está definido pela empresa, e rapidamente podemos depois também extrair relatórios. Por exemplo, vamos adquirir telemóveis e vamos substituir os telemóveis a pessoas que têm telemóveis já com mais de 3 anos. Portanto, rapidamente eu extraio o relatório e consigo filtrar e definir: estas são as 10 pessoas ou as 15 pessoas que vão este ano trocar de telemóvel, porque já são as que têm os telemóveis mais antigos. Mostrando aqui, por exemplo, atribuir um portátil,
descrição e aqui depois posso pôr portátil dados. Posso colocar um número interno do ativo, se quiser, o número de série do portátil. Neste caso não é uniforme. Se tem danos, portanto, riscos no exterior. Posso colocar aqui o comentário que é formatado, entrega ao funcionário. Funcionário com licenciamento A, B, C ou D. E posso fazer notificar ou não, guardar e dar. Portanto, e a partir deste momento fica aqui registado este ativo que me foi entregue. Na formação, o separador da formação é onde eu vou conseguir verificar se tenho alguma formação associada a mim e se está ou não expirada, se está concluída. No caso, tenho aqui esta formação expirada. Para nós definirmos as formações, nós temos que ir sempre ao painel do administrador para configurarmos as formações. E aqui vamos criar, também já vem pré-carregado no sistema, e nós vamos então aqui alterar e criar uma formação de acordo com aquilo que pretendemos. Por exemplo, vou criar um evento de formação. Vou dizer que quero formação, código de conduta no atendimento ao cliente. Aqui posso pôr uma descrição, a descrição, por exemplo, que vem na comunicação que a empresa que vem dar a formação à minha empresa partilhou comigo. Posso associar uma imagem, vou colocar que é um on-site training para os meus funcionários saberem que será dentro da empresa. Vou definir que esta formação será lecionada no dia 4 de julho, das 9 às 12. Vou dizer que é no Porto ou numa das localizações da minha empresa. Vou definir a capacidade, caso tenha capacidade reduzida e seja necessário marcar lugar, e faço adicionar. Depois de fazer adicionar, vou escolher para esta formação quem são os meus funcionários por equipa. Vou definir, por exemplo, que esta formação será para a equipa de vendas. Assinar tudo. E, portanto, está atribuída a formação. E se eu for aqui ao meu perfil, já deverá estar aqui esta formação. Exato. Portanto, aqui um evento, em julho de 2025, formação de código de conduta, e para marcar o meu lugar, faço sim, estarei lá. Agora, o separador de contactos de emergência é aquilo que o próprio nome indica. As tarefas, nós podemos criar aqui uma série de tarefas que tenham a ver com o SAGHR em si, mas também possam ter a ver com as tarefas daquele funcionário. Ou seja, eu posso criar aqui uma tarefa que seja preciso que me atualize um determinado documento, preciso que amanhã seja feita esta tarefa no período da manhã, e portanto eu posso criar aqui uma tarefa e adicioná-la ao funcionário. Aqui também não teremos muito tempo para ver, mas podemos criar também fluxos de trabalho no onboarding, ou seja, eu tenho já estipulado dentro da minha empresa que quando entra um funcionário novo existe aqui um procedimento, um workflow interno, seja, por exemplo, daquilo que diz respeito ao acompanhamento daquele funcionário, seja, por exemplo, a entrega de documentação ou de formação. Eu posso criar aqui um fluxo de trabalho do onboarding que definem que no primeiro dia de trabalho daquele funcionário ele deve ter que trazer determinada documentação, vai ter que fazer um curso de e-learning do código de conduta da empresa, o que for, e crio aqui o fluxo de onboarding para que o meu funcionário, quando entra na empresa, se sinta acompanhado e saiba o que é que tem que fazer naqueles primeiros dias. Depois aqui então
todas estas opções têm a ver com a avaliação de desempenho, que eu vou avançar. Nos relatórios, aqui não é os relatórios da aplicação, portanto, aqui é a informação que eu consigo ver sobre as minhas ausências. Consigo ver com detalhe o que é que já utilizei de cada uma das minhas políticas de ausências. Extrair um relatório desta informação. Aqui eu consigo ver os saldos, okay? O que é que eu ainda tenho de dias disponíveis de férias, de assistência familiar, de voluntariado, etc. E consigo ter o detalhe de todos os pedidos que foram feitos, se foram aprovados, se foram recusados e ver o detalhe de quem recusou, de quem aprovou. Consigo ter aqui o tracking de todos os pedidos de ausência que foram feitos. Nas folhas de horas, então, consoante aquilo que eu tiver definido para determinado funcionário, eu vou então, no meu caso, eu tenho permissão de editar as folhas de horas e, portanto, consigo chegar aqui e alterar, mas é opcional. No caso de estar a ser utilizado o relógio de ponto, já não permitimos que o funcionário possa editar o seu horário, mas isso é válido para quem utiliza relógio de ponto, como para quem utiliza só a folha de ponto. Portanto, eu posso bloquear estes campos e não ser possível nem quando há registro de ponto via relógio, nem quando há o registro de ponto através do padrão de horário de trabalho. Eu posso bloquear e não permitir que sejam editados. Os projetos também já mostrei. A compensação mostra-me a variação daquilo que é a compensação do funcionário e conseguimos também ver as diferentes categorias da compensação, se é um bónus, se é o subsídio de almoço, se é um aumento de salário, se foi um prémio anual, portanto tem que ser adicionada a compensação e depois, tendo esta informação de todos os funcionários, eu consigo tirar um reporte mensal, por exemplo, daquilo que é as remunerações que foram pagas a todos os meus funcionários. Nas despesas, eu vou ter aqui também a informação sobre o estado da aprovação das minhas despesas. Ok? Aguardar pagamento, se houver algum que esteja a aguardar pagamento. Portanto, só estará para aguardar pagamento aqueles que nós definimos, as categorias de despesas que nós definimos, que há um adiantamento por parte do funcionário. No caso das outras despesas e da despesa que me viram colocar há bocadinho, eu usei cartão da empresa, portanto, não há aguardar pagamento, porque esse pagamento está feito e não tem que ser ressarcido a nenhum valor. E aqui os funcionários é a opção para eu visualizar a minha equipa. Por fim, e para vos passar esta informação, que é o seguinte, este produto é um produto agnóstico, ou seja, nós não vendemos obrigatoriamente a clientes SaaS, pode ser vendido a qualquer cliente que trabalhe com outras marcas de software de processamento de salários e quando assim existe aqui uma série de relatórios que nós podemos extrair para nos auxiliar à comunicação da informação, por exemplo, das ausências para o processamento dos salários. Se for um cliente SaaS sem ser, é possível fazer a integração direta com o SaaS sem ser salários e ser enviada esta informação para o sem ser de uma forma automatizada. Se for um cliente de outra marca, como referi, podemos então fazer aqui a extração da informação para o processamento de salários. De que forma? Então, relatórios. Vou tirar um relatório de ausências, vou definir que quero ver todos os funcionários. Como tenho muito claro que as ausências que gerem perda de remuneração são as férias, a assistência familiar e a baixa médica, eu vou incluir apenas estas, porque as outras, então, eu quero registá-las, quero controlá-las, mas não quero que seja descontado nada. Portanto, eu vou enviar para o meu contabilista ou para a pessoa que está responsável dentro da empresa por processar os salários. Vou enviar então este reporte com estas 3 políticas de ausências. Vou definir qual é o período que quero tratar, ou seja, se por exemplo o meu fecho do mês para processamento de salários é o dia 20 e eu vejo todas as faltas, aqui depende, varia muito de empresa para empresa, de como é que tem a regra instituída, mas, por exemplo, do dia 25 de abril ao dia 24 de maio,
vou exportar dias e aqui vou exportar todos. E já vou explicar porquê. Aqui não pode ser assim porque tem que ser o mês de maio. Vou fazer exportar. E agora vou só mudar de janela. Então, neste momento, creio que já devem estar a ver o Excel que foi gerado. Sim, Sim, pronto. Então, aqui neste Excel, eu então consigo ter a informação de quem é o funcionário, a quem é que reporta, a que equipa é que está, é que pertence, em que localização é que está, qual foi a política de ausência utilizada para a justificação daquela falta, as datas, a data em que foi pedido, se foi parte do dia ou se foi apenas, se foi o dia completo ou se foi uma parte do dia. E lá está, esta opção é colocada também quando definimos a ausência. O que é que eu quero dizer com isto? Há empresas que não permitem que o funcionário, quando vai descontar um dia de férias, desconte uma parte do dia de férias. Ou seja, na minha empresa eu tenho definido que quando um funcionário quer utilizar um dia de férias, tem que utilizar o dia completo, não pode utilizar meios dias. No caso do acompanhamento parental, como normalmente são curtos períodos de tempo, eu vou definir que aquela política de ausências o funcionário vai conseguir eleger períodos de hora a hora. No caso, por exemplo, de outra política qualquer, assistência familiar, por exemplo, eu posso definir que quero que seja possível ter a opção de meios dias, ou seja, quando o funcionário vai solicitar aquela política de ausência, vai-lhe aparecer a opção manhã ou tarde. Portanto, tudo aqui a parte do dia é sempre definida quando nós criamos a política de ausência e nós é que vamos dar a autorização, se permitimos que o funcionário então possa apenas utilizar dia a dia. No caso da baixa médica, por exemplo, não tem que ser dia a dia, não pode ser meios dias nem partes do dia, nem períodos de hora a hora, mas noutra política de ausências qualquer que eu crie, eu posso definir que permito que ele utilize aquela política para justificar, por exemplo, uma hora que não trabalhou naquele dia. Depois, se eu colocar comentários, vão ver aqui também os comentários. Depois tenho quem foi o aprovador desta política de ausências, pode ter sido o responsável direito ou pode ter sido a pessoa dos recursos humanos, quando é que aprovou e o estado deste pedido. Portanto, vocês conseguem ver aqui os estados, eu coloquei todos propositadamente. Porquê? Porque quando me aparece o waiting approval, significa que houve alguém nesta hierarquia de aprovações que não fez o seu trabalho. Porque o objetivo aqui é que quando enviamos este reporte para o processamento de salários, tem que aparecer ou aprovado ou recusado. Não pode aparecer o waiting approval, porque nós estamos sempre a tratar períodos passados, ou à partida estaremos sempre a tratar um período passado, e portanto eu tenho que, quando envio esta informação para o processamento de salários de um período que já passou, eu tenho que ter definido se realmente esta pessoa utilizou, esteve ausente neste dia ou não. E portanto eu vou ver quem é esta pessoa, vou ver a quem é que ela reporta e vou perguntar, olha, porque é que tu, Álvaro, não aprovaste, não deste seguimento a este pedido de ausências? Eu preciso saber, preciso que tu vás à aplicação, que aproves ou recuses, ou que me digas o que é que aconteceu, porque está aqui pendente de aprovação. Portanto, isto é o que nós não queremos. Não queremos que, com a utilização de SAGHR, haja pendências no momento em que nós vamos gerar o report para o processamento de salários. Ainda que haja... já saí daqui, tenho que voltar aqui à apresentação. Já estão a ver novamente aqui a parte do reporting, certo? sim. Sim, justo. Portanto, ainda que haja uma integração com a aplicação de salários, eu aconselho sempre a que seja tirado um relatório mensal para que seja rapidamente visto, confirmado se não há aqui pendências relativamente a esta questão das faltas, está bem? Porque senão depois vai gerar aqui correções desnecessárias. Como podem ver, têm
estes relatórios todos disponíveis por aqui abaixo que podem retirar relativamente à informação dos funcionários, ok? E queria-vos mostrar por fim, então, aqui a parte das automatizações, que acho que é uma ferramenta também excelente, que é aqui nas fórmulas, e vou-vos mostrar aqui a título de exemplo, esta que já está criada da validade do cartão de cidadão. Portanto, eu quero criar aqui um lembrete, um reminder para os meus funcionários atualizarem o seu cartão de cidadão. Ok, então, para criar este lembrete, eu vou definir, este já está criado, não é? Como conseguem ver aqui. Vou definir que o nome deste lembrete é validade do cartão de cidadão. Quando é que isto acontece? Lá está, este campo foi um campo personalizado, mas eu posso definir, por exemplo, um campo do funcionário, o aniversário, a data de início de emprego. Portanto, tenho aqui todos os campos que aparecem na ficha do funcionário vão-me aparecer aqui. Okay. Posso criar um lembrete, por exemplo, para um documento assinável com validade e criar esta fórmula para sempre que eu envie um documento assinável para um funcionário e que ele não me dê resposta, ele vai gerar e-mails a recordar ao funcionário que ele tem um documento pendente para assinar na aplicação. Mas vou voltar aqui então, vou pôr isto como estava. Estamos a falar de um campo personalizado, a validade do cartão de cidadão, fazer esta ação e enviar um e-mail ao funcionário específico, se eu só quiser enviar a todos os funcionários. 30 dias antes da data do fim de validade do cartão de cidadão e depois definimos aqui o texto, vamos buscar aqui o campo para ele ir buscar o nome automaticamente do funcionário e ele vai disparar um e-mail para todos os meus funcionários. Posso aqui depois também definir o público que quero e automaticamente esta desculpa. O que estou a fazer aqui? Ok, então aqui, se eu quiser, por exemplo, suspender esta automatização, eu chego aqui e clico no botão de pause e ele suspende o envio desta automatização. Se eu clicar no play, ele vai então aplicar a fórmula novamente e vai verificar as validades do cartão de cidadão, este campo, e automaticamente vai então enviar um e-mail para cada um dos funcionários. Posso fazer isto, por exemplo, no caso, até penso que foi aqui já com um cliente da Explore, se não estou em erro, que me colocou a questão alguém me colocou a questão de se a empresa, se o funcionário, se nós permitíssemos que o funcionário fosse à sua ficha atualizar a sua morada, se era possível nós fazermos disparar aqui um e-mail com esse aviso. Portanto, sempre que o funcionário alterar a morada, nós também podemos automatizar esta informação, que faz um envio de e-mail para o gestor de direito ou para o responsável de recursos humanos, a alertar que aquele funcionário fez uma alteração da sua morada para atualizarmos esta informação, por exemplo, no software de salários do funcionário, na ficha do funcionário. Portanto, todas estas fórmulas podem ser criadas com a mais variada informação, de maneira a criarmos então os automatismos que vão alertar tanto o funcionário como as pessoas dos recursos humanos para alterações que aconteçam ou para fazer um lembrete ao funcionário que está pendente de algo de conclusão na aplicação. Posto isto, eu dou por concluída aqui a apresentação na demonstração. Vou passar aqui para a parte dos módulos novamente. Vou transferir aqui. Já estarão a ver novamente o PowerPoint? Sim, Sim. já. Obrigado. Então, aqui tem os valores dos módulos.
Como referi no início, estes valores são valor por colaborador, à exceção do modo de recrutamento, que aí não está linkado com o número de funcionários, ou seja, é indiferente se o cliente tem 50 funcionários ou 500 funcionários, o modo de recrutamento terá sempre então o mesmo valor. Os restantes modos, agendamento de turnos, folhas de horas e despesas, serão atribuídos consoante a necessidade ou consoante a atribuição a cada um dos funcionários. Portanto, se eu tiver X funcionários a usar turnos, posso ter turnos na empresa, mas só ser metade da empresa que tenha escalas, outra metade não tenha, portanto eu vou só atribuir este 1 € a mais por colaborador por mês. Depois, este PowerPoint também fica convosco, para depois poderem consultar, por isso eu vou voltar aqui outra vez à aplicação. Como referi no início, o objetivo deste produto é que ele também possa ser gerido diretamente pelo cliente, ou seja, sempre que o cliente precisa de adicionar ou retirar um funcionário, não tem obrigatoriamente que recorrer ao parceiro para fazer esse pedido à SAS. O interesse é que entra um funcionário ou o Departamento de Recursos Humanos cria automaticamente aqui o funcionário na aplicação e está feito. A partir desse momento, a aplicação vai assumir como um novo funcionário. Em termos de faturação, a adição ou a retirada de módulos ou funcionários dentro da aplicação irá sempre vigorar no ciclo de faturação seguinte, ou seja para aumentar mensalidade ou reduzir mensalidade, não há aqui rateamento de fatura, portanto, sempre que haja uma alteração, ela vai vigorar no período de faturação seguinte. Ou seja, no final do mês nós vamos verificar o que é que está ativo na aplicação, pode ter havido oscilações ao longo do mês, aquilo que estiver ativo na aplicação naquele dia será o que será faturado ao cliente. E, portanto, para fazer a gestão então da aplicação, é só clicar, esta visão também só terá o administrador, obviamente, aqui em cima do nome da empresa, gerir subscrição, e terá acesso então aqui à subscrição dos módulos e a própria aplicação fará a contagem dos funcionários. Portanto, se eu tenho folhas de horas, criei a folha de horas, criei o grupo de folha de horas, ele vai-me contar quantos funcionários é que estão a utilizar as folhas de horas ou atribuir o relógio de ponto e vai fazer aqui então a soma automática para que o cliente saiba quanto é que tem para pagar no final do mês. Não sei se vocês têm estes valores, são os valores que nós cobramos no Reino Unido pela aplicação, mas na aplicação em Portugal os valores são estes, são públicos, estão no site da SAS. Por fim, só deixar a informação que a subscrição passa sempre a subscrição da aplicação passa sempre pela subscrição do trial, portanto é muito simples, basta irem aqui ao site da SAS e verão logo de imediato a possibilidade de subscreverem o trial por 30 dias. Portanto, e é isso que aconselho que façam. Registrem o vosso trial. Não é necessário aqui dados de pagamento. Ao fim dos 30 dias, se não tiverem interesse, a prova termina automaticamente, não há necessidade de fazer cancelamento e também não têm que salvaguardar a nível de pagamento porque esses dados não serão inseridos aqui no trial. Convém que selecionem logo de início quais são os módulos que têm interesse. Depois é só preencher os dados, o nome, o apelido, o nome da empresa, o e-mail profissional, o número de colaboradores, tem aqui um range de número de funcionários, o contacto telefónico e aqui muito importante selecionar Portugal, que é para o idioma de sistema da aplicação ser o português. Se selecionarem outro idioma, vão entrar com o idioma que ficar, ou outro país vão entrar com o idioma que ficar aqui selecionado. E peço-vos também que, quando registrem o trial, que facultem essa informação à Explore, para a Explore também nos notificar de que esta é uma oportunidade de um cliente da Explore para nós ficarmos com essa informação. Relativamente aqui a outros módulos onde não tivemos a oportunidade de entrar com tanto detalhe. Voltando aqui à aplicação. Portanto, aqui a demo de hoje centralizou-se aqui num overview mais generalizado, não tivemos aqui a oportunidade então de entrar com tanto detalhe em alguns módulos que são mais extensos.
Se houver interesse da vossa parte, podemos agendar, depois da subscrição do trial, para vocês também poderem testar a aplicação, uma demonstração que seja mais direcionada àquilo que é a necessidade do cliente, e estarei disponível. E relativamente aqui à questão de haver dúvidas ou perguntas que queiram colocar, peço-vos que coloquem no chat ou que enviem diretamente para mim, para o endereço de e-mail que eu partilhei aí no chat, e terei todo o gosto de vos esclarecer sobre essas questões. Obrigado, Joana. Já vamos um bocadinho adiantados, já vamos um bocadinho para além da hora que estava marcada. Não sei se vai haver questões, penso que só está neste momento o José Crespo na reunião. Mas de qualquer das maneiras, portanto, fica aqui a nota se efetivamente, entretanto, surgir alguma questão, até porque vamos dar esta gravação com as pessoas que estiveram presentes. Se houver alguma questão ou alguma dúvida, pedimos que nos façam chegar, ou a mim ou à Joana diretamente, essas questões para nós podermos então responder. Como a Joana também referiu, estamos disponíveis para fazer uma demonstração um pouco mais personalizada, às vossas necessidades, portanto, não hesitem em contactar-nos. Está bem. Certo. Queria só deixar a nota portanto, uma campanha que nós temos em vigor, José, Joana. Sim, vou só aqui pegar na partilha outra vez. Sim, sim. Então. Pronto, então, para subscrições até ao dia 30 de junho, nós faremos um desconto de 25% de desconto durante 12 meses. Isto é válido durante o período de 12 meses, sobre tudo o que tenham ativo na aplicação, ou seja, independentemente de iniciarem a aplicação, por exemplo, só com o módulo de folhas de horas e o módulo de turnos de trabalho, se durante estes 12 meses ativarem também o módulo de avaliação de desempenho, esses 25% de desconto serão ativos para tudo o que tiverem ativo durante estes 12 meses, está bem? Seja para acrescentar ou diminuir, terão sempre estes 25% de desconto a incidir sobre tudo o que tiverem ativo durante este período de 12 meses. Obrigada, Joana. Obrigado. Bom, damos concluído o webinar. Muito obrigada a toda a gente que esteve presente. Vamos fazer chegar a informação por e-mail, a gravação deste webinar e também a apresentação que a Joana partilhou. Muito obrigada a todos. Obrigado. E até o próximo webinar. Obrigada. Obrigado. Bom trabalho. Obrigada. Obrigado. Deus, bom dia.